Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro aqui na Galeria Vittorio Emanuele, em Milão, neste domingo 27 de abril, Dia Mundial da Anta. E também é aniversário da canonização do Papa João Paulo II, um Papa que deixou boas lembranças. Foi em 2014, pelo Papa Bento XVI. Por falar em Papa, repercute por aqui declarações da ex-presidente do Brasil, Dilma, né, que esteve nos funerais do Papa e declarou que o Papa foi um religioso. Eu não poderia deixar ele partir sem estar aqui. O Papa partiu sem ela. Bom, também repercute aqui o escândalo na Previdência. E alguns amigos brasileiros com quem eu conversei, porque hoje houve aqui um evento sobre liberdade, sobre a Força Expedicionária Brasileira, que reuniu muitos brasileiros. Eles dizem que não acham nos grandes jornais brasileiros, grandes televisões, a cobertura completa do escândalo da Previdência. Aí eu disse, só procurem na Gazeta do Povo. Gazeta do Povo vai fundo, não tem esses compromissos de dinheiro do governo. Gazeta do Povo tem mais de um século de tradição a ser preservada. E está fazendo uma campanha em que você ganha um e-book sobre o descobrimento do Brasil. É um e-book que se chama A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. É R$ 1,90 por mês durante 6 meses. Lá você vai encontrar, eu estou lá, mas tem uma pleiade de excelentes articulistas, comentaristas, repórteres que dão a informação, que vão fundo. É só você entrar aí no gazetadopovo.com.br/Alexandre Garcia ou no QR Code. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre o evento da Força Expedicionária Brasileira que veio defender a liberdade na Itália, deu seu sangue para isso, voltou para o Brasil e encontrou lá a ditadura Vargas. Já essa história, não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. O fórum se chamou A Verdade Histórica sobre a Força Expedicionária Brasileira, porque está fazendo 80 anos agora. Aliás, num dia como hoje, em 1945, a resistência italiana prendia Mussolini, que tinha fugido de Milão. Foi fuzilado no dia seguinte, trazido a Milão e pendurado numa praça pública aqui, junto com a mulher dele, a Claretta Petacci, né? E interessante essa comemoração é que dia 29 também vai fazer aniversário da rendição de uma divisão inteira alemã e mais restos de outras divisões aos brasileiros. Eram 25 mil o total dos brasileiros, com tudo. E os brasileiros fizeram 14 mil prisioneiros naquele 29 de abril de 1945. Mais da metade do contingente completo da Força Expedicionária Brasileira. Eu falei sobre isso, eu fui um dos palestrantes, falei sobre os maiores veteranos dos céus da Itália, porque eram poucos, e cumpriam muito mais missões que os americanos. O primeiro grupo de caça, o Sentapua, comandado pelo meu conterrâneo de Cachoeira do Sul, Major Nero Moura. Enfim, o auditório estava cheio, brasileiros que vieram da Espanha, de Portugal, da França, do Reino Unido, da Holanda, da Bélgica, da Alemanha, tinha gente de toda parte, em torno de ideais de liberdade e democracia que foram os buscados pela Força Expedicionária Brasileira, que na Itália combateu o nazifascismo e depois voltou ao Brasil e encontra a ditadura Vargas. Vargas acabou caindo por causa disso, não fazia sentido, seria uma grande hipocrisia. Abriu o evento o deputado General Girão, né? Depois falou sobre a Força Expedicionária Brasileira, o coronel da reserva, Fernando Montenegro, em seguida a deputada Silvia Vaiampi, do Amapá, né? Fez
uma palestra emocionante. Depois, um deputado da Assembleia Portuguesa, né, do Parlamento Português, o Daniel Teixeira, do Chega. Falou o Hélio Lopes, que chorou e levou todo mundo na hora que ele se referiu a Débora, trouxe um batom, né, imaginou alguém condenado a 14 anos por causa de um escrito em batom. Deputado José Medeiros, o Paulo Souza, né, que era do Hipócritas, conduziu depois um brilhante painel só com jovens, 5 jovens brilhantes. Depois a deputada catarinense Ana Campagnolo falou sobre o que ela chama de a hidra, né, do feminismo, né. Falou o senador Girão, a Karina Michelin e, por fim, o deputado Nicolas Ferreira. E a surpresa é que, ao final, o deputado general Girão fez uma ligação com o Bolsonaro. Bolsonaro não conseguiu falar, mas recebeu a saudação de todo mundo lá no auditório. Essa questão aí de Bolsonaro pegou muito mal na Europa. Essa história de intimar alguém dentro de uma UTI depois de uma cirurgia que durou 13, 14 horas. Dentro de uma UTI significa estado grave, né? Ficou assim escancarado o excesso, né? O excesso do Supremo. Bom, queria falar sobre a prisão de um ex-presidente, Fernando Collor de Mello. Ele já tinha sido condenado, está com recurso, o recurso foi para o Supremo, chegou a 6-0, e com 6-0, como Zanin se declarou impedido, uma vez que ele era advogado de uma das partes, no caso da Lava Jato, então em 10 já tem 6, condenação confirmada, ele foi recolhido à prisão às 4 da madrugada, ele não estava em casa, é claro, ele estava no aeroporto, já tinha saído de casa, se estivesse em casa teriam que esperar, né, até às 6 da manhã. Não foi o caso do Daniel Silveira, né? Essas coisas estranhas. Foi preso às 11 da noite em casa. Mas agora, alegando Alzheimer, doença de Parkinson, Parkinson e bipolar, idade, que estão pedindo que ele cumpra em prisão domiciliar. Ele preferiu, na audiência de custódia, ficar em Maceió, embora ele estivesse embarcando para Brasília, dizendo que ia se apresentar à justiça. E eu mencionei aqui o Hélio, o deputado Hélio Negão, como chamam, né, sobre Débora dos Santos, virou um símbolo. A Débora é um símbolo aqui na Europa, de novo, dos excessos da Suprema Corte do Brasil. 14 anos. Né? Tem assassino, estuprador. Estuprador é 12 anos. Escrever "Perdeu o Mané com batom" numa estátua de granito que sequer foi danificada, 14 anos. Qual é o significado disso? Né? Assim como, qual é o significado da prisão de Collor, que estava esperando, de repente prende um ex-presidente. Parece que é para dizer assim, olha, ex-presidente a gente prende. Né? Fica parecendo algo assim que era para avisar. Né? Outra questão aí é a Giovana, grávida, que desceu do ônibus 5h30 da tarde, 6 horas, por aí, naquele 8 de janeiro, ou seja, ela não teve tempo de ir à Esplanada, de ir à Praça dos Três Poderes, e, no entanto, foi presa. Né? Ela pôs o motorista de ônibus como testemunha, mas ele não foi ouvido. São coisas que acontecem por aqui. E a outra é os telefones celulares de deputados e de advogados que estavam assistindo à reunião da primeira turma, e o presidente da primeira turma, ministro Zanin, mandou lacrar os celulares, ou seja, por dentro de envelope, fechar. Não puderam
usar. Né? Deputado, por exemplo, o deputado Van Hatten reclama que queria acompanhar uma reunião em comissão, algo assim, não pôde. Né? Os advogados reclamaram à OAB, mas a OAB tomou a iniciativa de, no mesmo dia, mandar já emitir uma nota e uma comunicação que eu achei estranho aqui, né? A resposta da OAB diz assim, que a OAB se insurgiu de forma contrária à determinação do ministro com envio de ofício e emissão de nota da entidade no mesmo dia em que o fato ocorreu. Meu Deus, quanta palavra sobrando, né? Se insurgiu, pronto, não precisa dizer que é de forma contrária. Era só dizer, se insurgiu a decisão do ministro com nota e envio de ofício, bastava isso, mas enfim, advogado gosta de conversa. E eu ouvi a cena no plenário em que o deputado Van Hatten pede providências ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e pela resposta dele não vai acontecer nada. Né? Que foi restringido o trabalho de deputados dentro do Supremo por essa retirada do celular, ficar dentro do envelope enquanto permanecessem lá. Muito estranho. Vamos agora esperar a resposta do ministro Zanin. De Milão, Alexandre Garcia.